Pois é, o tempo passa, o tempo voa, não é? E o nosso programa, ó, tá chegando no seu último bloco. Daqui a pouco, depois do nosso programa, tem o Saúde e Bem-Estar com o Fernando Rocha. Um beijo para o Fernando Rocha. Mas você também pode acompanhar o Carnaval de Belo Horizonte. Dá tempo. Nesse último bloco, nós vamos falar direitinho os horários, tanto dos blocos quanto das escolas de samba, não é? Que já estão, né, na rua, já estão com todo vapor se apresentando, tá bom? Mas durante o intervalo, eu descobri que a Noemi, não é, Noemi? Você estava me falando, e o seu marido falecido é uma pessoa muito importante, que eu gosto muito, né? E que muita gente gosta. Então eu queria, né, eu achei bacana isso, e nós, inclusive, né, na morte dele, né, nós até fizemos uma homenagem aqui no canal V Brasil, que é, ele sempre chama assim, o doutor Antônio Roberto. Isso. Meu grande amor. Poxa vida, hein? E ajudar. Hoje eu vou contar um caso para vocês. Pode, rapidinho? Claro. Nós fomos fazer um enredo que precisavam de 50 espadas. Tá. Não conseguimos fazer. Faltavam umas 2 horas para o carnaval. Eu comecei a gritar, meu Deus, as espadas, espadas. De repente, estou ouvindo clim, clim, clim. Falei, gente, quem está mexendo com os trem? Que a confusão, de repente, chega uma sacola para mim cheia de espada. Falei, que isso, Antônio Roberto, como é que você conseguiu isso? Falei, depois eu te conto. Aí descemos para lá, não, entregamos espada, aquela confusão, você conhece? De repente, o presidente Fernando falou assim, de onde surgiram essas espadas? Eu falei, não sei, peraí que agora é hora de eu saber. Onde é que você arrumou isso? Eu falei, eu tirei uma janela da casa e tirei as venezianas. Gente, ele tirou a janela da casa. Tirou a janela, as venezianas, sabe aquela de veneziana de madeira? Veneziana. E cortou as espadas, pintou então e ele era habilidoso também, com arte, com essa coisa. Nossa, ele fazia muita coisa pra gente. Nós estamos sentindo uma falta enorme dele. E ele também compunha? Não, ele fazia poesia. Poesia, ele era um isso. grande poeta. Mas ele sugeriu, como é que é o do... Sugeriu o tema. O tema ele sugeriu. Tanto quem dança seus males espanta, quanto toca Raul. Uhum. E antes foi pintando 7 que Fernando escolheu. 3 anos que nós somos com mas esse ano, nossa, meu Deus, 3 anos seguidos é muito para ter ganhar o 4, né? Vai. Mas estamos batalhando. Não, então, assim, tenha o nosso carinho, o abraço de todos e todas, né, pelo Antônio Roberto. Obrigada. Nós trabalhamos juntos na TV Horizonte, sim, na TV Alterosa também, eu tive contato com ele, muito e bacana. Ele está muito presente. Quando eu vou falando, o que eu faço agora, vem a ideia na cabeça. Isso mesmo. Obrigado. Muito bom, viu? Muito bom. Obrigado pelo carinho. Patrícia, eu achei interessante, você falou assim de digamos assim, um planejamento para a organização das escolas de samba, dos blocos caricatos ou do carnaval. Do público, iniciativa, né, o poder público segurar para chegar até a iniciativa privada. Existe esse planejamento ou não? Isso é um desejo? Primeiro, é um sonho, né? Um desejo que a gente tem, uma necessidade premente, porque a gente tem muitas pessoas que colaboram com a escola. Tem gente que doa o tempo dela para ajudar a fazer fantasia, tem gente que doa dinheiro, que compra uma coisa aqui, compra uma coisa ali. Então, a gente que é da diretoria, a gente está sempre pagando a conta, não tem como. Não tem como. Né? Isso é um fato. E aí, a cada enredo, acontece, sim, de uma ou outra pessoa colaborar. Mas é algo incipiente, né? Nós já tentamos uma Lei Rouanet, conseguimos aprovar o projeto, mas a gente não conseguiu captar o recurso. Minas não tem essa cultura, né? E menos ainda para carnaval. O carnaval ele ainda é estigmatizado em BH, então a gente tem essa missão também de desmistificar isso. Sim, né? sim. Mesmo com todo esse sucesso dos blocos de rua, não mudou para vocês a situação? Não mudou. Não mudou. Então as pessoas precisam entender. O mineiro, quando eles falam que o mineiro é muito tradicional, isso é verdade. Sim, né? sim. E esse tradicional, ele muitas das vezes ele vem revestido aí sim de preconceito, né? Então a gente tem essa missão de mostrar que o desfile de escola de samba, o desfile de passarela, ele é um movimento muito legítimo, é uma arte, né, muito digna. Isso. É um desfile organizado. Só entra no desfile quem tem pulseirinha identificado. Tá tendo camarim. As fantasias são cobertas, então também existe aquela imagem do carnaval, da bagunça, da coisa desorganizada. Sensualidade ao extremo. Né? E não é isso. Então o pessoal, carnaval é bagunça, é mulher pelada. Gente, não que eu tenha nada contra mulher pelada, eu acho lindo, acho maravilhoso, eu acho que o nu artístico ele tem que ser apreciado, tem seu lugar, né? Mas a gente tem... Mas carnaval é muito mais do que isso. Mas veja bem, nós temos na escola de samba 99% das fantasias são tampadas e todo mundo reclama porque elas são pesadas da cabeça aos pés. Porque são fantasias enormes, porque elas têm que demonstrar algo da história. Né? E aí todo mundo fica com aquela imagem, aí
Às vezes, a rainha de bateria só que está ali com uma roupa mais sensual. Isso. E aí as pessoas acham que a escola se resume àquilo. Isso. Então, por desconhecimento. E eu acho que a nossa missão é levar para as pessoas, é um dever da imprensa, o que é o carnaval de passarela. O que compõe aquilo ali? Tem uma história. A gente começa a investigar o enredo 2 anos antes. Então, a gente tem trabalho de historiadores formados, né, em faculdade. Então, tem todo um trabalho de pesquisa. Vocês estão ensaiando desde quando? Olha, nós estamos num tempo atípico por conta da pandemia. Isso. Então, esse enredo ele foi escolhido lá em 2021. Então, Tá. desde 21 que a gente está trabalhando aí. 2020, minto, né? 2020. Acabou o carnaval de 2020, a gente já em começou março, a trabalhar. Sim. Aí tivemos um stop, mas pela riqueza do enredo, que é homenagem aos 50 anos do Palácio das Artes, a gente quis manter o enredo. Então, a gente está trabalhando nisso. Mas a gente já tem enredos engatilhados, né? Para 2024, para 2025. Então, a gente já vem fazendo um trabalho de pesquisa para Não isso. para. Não para, não pode. Porque, como eu disse, é o gigantismo do desfile de escola de samba. Ele é gigante. Né? São carros alegóricos e tudo tem uma regra, assim como o Bloco Caricato. É um concurso muito rígido, né? Tem fiscal. Então, lá durante o desfile, antes de iniciar, vem um fiscal que vai contando a quantidade de pessoas. Eu tenho que ter 25 baianas. Se eu tiver 24, eu perco ponto. Eu tenho que ter 45 pessoas na bateria. Se tiver 44, eu vou perder ponto. Sim. Então, eu tenho que ter uma comissão de frente com 16 membros. Então, se eu não cumprir esses requisitos, tudo, você vai perdendo ponto. Então, é tudo muito investigado, tudo muito... E aí, eu preciso de engenheiro, eu preciso de historiador, eu preciso de pessoas, né? A nossa Pessoas paixão, ali embaixo, né? Mas eu preciso de toda uma técnica. Técnica. Tem que Perfeito. ter técnica. Perfeito. Então, é um trabalho de muita responsabilidade. Como que você vai narrar uma história de um Palácio das Artes de uma forma, de ququalquer forma? Não pode. Eu preciso respeitar a legitimidade daquela arte que está sendo proposta. Nós vemos trazendo, por exemplo, várias óperas. Aida, o Guarani, Madame Butterfly. Dancei a Carmen com Bibi Ferreira. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Você Os artistas estão de olho no que eles estão fazendo. Eu imagino que sim. É você pegar aquilo ali e carnavalizar de forma respeitosa, né, a toda essa arte que está sendo proposta ali. Muito bom. Você falou da imprensa. Esse ano nós vamos ter a transmissão da Globo, né, tanto no G1 quanto na TV aberta. Exato. Isso é importante. Muito importante. Primeiro, e é algo que eu sempre falo, eu me senti traída quando eu descobri que Belo Horizonte tinha carnaval de passarela, porque eu não sabia. Eu sempre fui pra praia atrás do trio elétrico. Isso mesmo. Porque eu sempre gostei de carnaval. Isso. E eu nasci em fevereiro. Eu falo, gente, eu já nasci em fevereiro, eu não tenho opção. Eu amo carnaval, eu respiro carnaval. Então, quando adolescente, eu sempre viajei pra praia e vivia atrás dos trio elétricos. Até o dia que eu descobri que tinha carnaval de passarela em BH, que foi em 2015. Muito recente, gente. Muito recente. E eu me senti traída. Foram 2 sentimentos de traição que eu tive. Primeiro, descobri que Santa Luzia é uma cidade histórica, tem patrimônio histórico. Isso. Que eu não sabia. Quando eu fui procuradora-chefe lá, eu descobri isso junto com o Ministério Público, a gente fez um trabalho de resgate e eu me senti traída. E o carnaval, que eu não sabia que aqui tinha desfile de escola de samba. E aí eu chamo a responsabilidade para a imprensa. Porque eu sou Belo Horizontina, eu nasci aqui, eu mal saía daqui, só ia no carnaval mesmo, depois estava aqui todo dia, e eu não sabia que tinha isso. Então, e tinha aquela coisa assim, Belo Horizonte um cemitério no carnaval. Pois é. Mas tinha passarela. Nós desfilávamos lá na 240. 240. Foi Márcio Lacerda que trouxe o carnaval de volta para Fontes Pena. E tá tão Fora a periferia, que tinha sempre bailes de carnaval populares, né, na rua. Exatamente. Então, assim... eu acho que essa responsabilidade, e agora eu agradeço muito todo o apoio da imprensa, por quê? Todo domingo, que os nossos ensaios ocorrem no domingo, na quadra, a quantidade de pessoas novatas. Tá. Gente, mas está muito lindo. A quadra está lotada, não está cabendo. E você conversa com todos novatos, assim. Então já tem a nossa galera, né, a nossa comunidade. Já tem. E vem a comunidade nova, que a gente fala que a gente não é de uma região, a gente é da cidade, a gente é aberta, a gente tem essa filosofia. A comunidade é quem quer fazer parte. Se tiver Nós patrocínio. Também temos, por exemplo, o pessoal do Barreiro vem desfilar com a gente. Entendeu? Olha só. E o pessoal da comunidade também vem somar, mas só que a gente não pode ter mais de 200 pessoas. Né? Vocês podem ter patrocínio, por exemplo, no carro, né? no caminhão? Poderia, mas a gente não consegue. Proibição. Não há proibição, não. Mas tem agora a lei de incentivo à cultura, né? Que
que a gente vai entrar agora, que também... Todos vão entrar? As escolas e os blocos? Provavelmente todo mundo, né? Sim. Só que esse ano não deu tempo, então nós não vamos ter patrocínio. Tá. Quando a gente realmente tomou conhecimento, faltava pouco tempo para entregar um edital tão grande. Né? Perfeito. E o Bacharéis do Samba existe desde 1º de dezembro de 1965. Uau. Como é que surgiu? Surgiu no Morro do Papagaio. É mesmo? E com o pessoal do São Pedro, né? O pessoal do São Pedro começou com a batucadinha daqui foi nascendo, a comunidade foi... Esse nome é interessante, né? Porque tem uma coisa assim, bacharéis, Bacharéis, doutores, né? Doutores. É muito lindo, até arrepio. É muito bom, né? Muito bom. E o Canto da Alvorada também é um nome maravilhoso. Lindíssimo, né? lindíssimo. É poético, né? Exato, o Canto da Alvorada, por quê? E o nosso símbolo é o galo, né, gente? Por que É. será? Posso falar, porque aqui nós estamos entre atleticanos. Isso. A Canto da Alvorada, ela foi idealizada dentro do Clube Atlético Mineiro. Olha, eu não sabia dessa história. Exatamente, o Aníbal, né, que foi o idealizador, e eles eram do Atlético, do Atlético. Da direito conselheiro, eu acho. Exatamente, Né? então a Canto da Alvorada surgiu dentro do Clube Atlético Mineiro. Só que aí depois de um surgiu tempo, a Canto da Alvorada? em 1979. 79. Então, Perfeito. depois de um tempo, eles viram que não tinha que ter essa vinculação, né? Claro, com ficou o maior clube, que foi isso, né? exatamente. Mas o nosso símbolo é um galo e por isso o Canto da Alvorada. Nossa, que barato, É lindo, hein? né? As histórias são lindas. Muito bonitas. Agora vamos continuar essa história. Quando termina o carnaval, não acaba o trabalho do bloco, né? Como é que é? Não. Primeiro a gente... Vocês são uma associação? A gente é um grêmio recreativo. Grêmio recreativo, É um tá. grêmio recreativo. Desculpa. A gente reúne para avaliar o que foi feito de bom, vocês fazem a mesma coisa. O que errou, o que não errou, o que tem que melhorar, e já começar a escolher outro tema e fazer as contas. Prestação de contas. Prestação de contas. Nem vou Aí, comer. ó, a Patrícia, ó, ela sabe disso, contadora. Né? Mas, por exemplo, vocês têm uns projetos sociais também, não tem? Tem. Aí começam, né? Recomeça que a gente para no carnaval porque não dá tempo, né? Isso. Aí começa as ações solidárias, bateria show em festas, casamentos, aniversários. E fazemos também bateria show para arrecadar dinheiro para a comunidade Claro. quando precisa. O ano inteiro. O ano inteiro, O né? ano Então, inteiro a gente isso está é reunindo, está importante porque encontrando. esse patrocinador também vai ter essa visibilidade durante o ano inteiro, Sim, nessas ações sociais que hoje as empresas são cobradas, né, pela sociedade. Sim, e a né? gente está aberta a isso. Muita coisa boa pode ser feita naquele morro. Entendeu? A gente tem que ajudar muitas pessoas e temos ajudado, dentro do possível. Boa. Queríamos mais recursos. Isso. Canto da Alvorada, o que vocês fazem? Né? Tem trabalho social também? Como é que é, Tem Patrícia? sim. A gente tem distribuição de cesta básica, né? A gente tem um trabalho com essas comunidades, né? De toda assistência. E a cesta básica, a dança e a música. Oficinas também? Oficina de dança, oficina de música, oficina de adereço. Então a gente ensina, então a gente pega o pessoal da comunidade, treina, dá treinamento e a gente vai dando esse suporte ao longo do ano. Que vira uma profissão também para as pessoas. Isso. Né? A gente tem uma parceria também com as quadrilhas. Me conta isso. Eu ouvi dizer isso, então isso é verdade? É verdade, né? A gente tem parceria com as quadrilhas, então esses grupos de quadrilheiros vêm. Isso. E aí a gente troca figurinha, eles ajudam a gente na eles escola de samba. Na escola? Dançam na escola. Que barato. Geralmente são as alas coreografadas. Isso. E é importante falar isso, gente. Quando a gente convida para vir para a escola de samba, todo mundo fala assim, mas eu não sei sambar. Eu não tenho corpão. Gente, não tem nada disso. Você vai ali porque você tem que ir andando. Quem samba mesmo, mal, são as passistas. Isso. E olha, porque não dá para você Isso é cobrado delas, muito. O restante não. Nem assim é também, mais uma performance. é livre. A pessoa quer fazer uma aula. Eu, por exemplo, eu faço aula porque eu amo samba, eu gosto de fazer, mas não tem essa obrigatoriedade. O samba é livre, gente. O desfile ele é livre. Então, todo mundo pode vir, que está aberto para todo mundo. Então, os grupos, as quadrilhas juninas... Então, as quadrilhas, geralmente, como eles já têm a expertise de se coreografar, exato. Né? Eles fazem uma coreografia, mas eles que escolhem, não é imposto pela escola, eles são livres, né? Então, eles gostam de fazer uma coreografia e a gente chama de ala coreografada. Então a gente tem várias quadrilhas que vêm e aí a gente dá suporte, a gente troca figurinha e aí quando eles vão fazer o arraiá de Velô, a gente ajuda também com material, com mão de obra, com auxílio, com troca de ideias, né? Então a gente vai se ajudando. Bom, eu não sei se é possível, Patrícia, mas assim, quanto custa, né, esse carnaval todo? Quanto vale o show, né, da Canto da Alvorada? O show que eu quero dizer assim, um desfile da Canto da Alvorada. Se a gente fosse computar mão de obra de todo mundo, porque muita gente trabalha de graça, né? De graça. R$1 milhão. R$1 milhão.
Também os figurinos, tudo. Tudo. Tá. Isso fazendo da forma como a gente faz, reaproveitando, tá? Eu achei R$1 milhão pouco. Isso eu tô te falando assim, porque a gente reaproveita e aí né? muita gente doa a mão de obra. Aham. Diante do espetáculo que a gente está trazendo para a Avenida, é pouco. A gente tem capacidade, hoje, gente, o mineiro, ele é berço de grandes poetas, de grandes escritores, grandes artistas, E né? grandes sambistas. E a gente é tupetudo, né? A gente quer fazer uma coisa bacana, a gente quer fazer melhor. A gente vai no Rio, a gente tem um benchmark muito bacana no Rio de Janeiro, para as escolas do Rio, a gente chama de Verdade, co-irmã. Canto Alvorada tem A gente isso, vai lá, né? a gente tem as portas abertas, a gente é muito bem recebido, né? O povo mineiro é muito bem acolhido nos outros estados, mas a gente quer fazer e a gente tem capacidade para fazer. E quanto que a prefeitura coloca em cada uma das escolas de verba? R$200 mil. Puxa Até o desfile anterior, era R$80 mil. Nossa. E até em 2017, a diretoria fez um protesto de não desfilar. Sim. Canto Alvorada não desfilou no ano de 2017. Eu me lembro disso. Como protesto, como forma de protesto, porque R$80 mil, gente, Dá pra infelizmente. nada. Né? A gente entende que o órgão público ele não tem que assumir isso sozinho, que tem que ter o esforço da iniciativa privada. E a gente se esforça muito. Só que a gente tinha uma diretoria reduzida, poucas pessoas envolvidas, e aquilo estava sucateando a diretoria. Né? Então a gente definiu, falou, não, a gente vai fazer em forma de protesto, e aí com isso a gente conseguiu aumentar a verba para R$200 mil. Muito bom. Não resolve Às vezes o problema. a gente tem que protestar. Né? A gente tem que protestar Isso. porque é um direito nosso. Claro. O carnaval, ele é a maior festa de rua do mundo. Isso. E o que ele tem de bacana é porque ele é plural e ele é aberto. Todo mundo pode vir. E a cidade ganha. Acolhedor, né? né? Os empresários ganham. Né? Exatamente. Então, assim, é uma forma de acesso à cultura. Então, o órgão público ele tem que fomentar, sim, Isso. porque o empresário ele não vai pagar para ver muita coisa, não. Aham. O empresário ele quer algo que já tá pronto, esteja né? mais ou Isso, menos encaminhado. consolidado. Né? Isso mesmo. Então, eu acho que a iniciativa privada a iniciativa pública tem que fomentar para que o empresariado compre a ideia. É assim que funciona com todos os negócios no mundo. Não vai ser diferente no carnaval. Né? Noemi, quanto que custa, né, o desfile do Bloco Caricato? Se fosse falar mesmo, Isso. né? Metade do dela. Sim. Entendeu? R$500 mil. O que seria ideal. Ideal. E a gente Perfeito. recebe. Antigamente, quando era 100, nós recebíamos 30. Agora nós estamos recebendo 50. 50? 50. Nossa, custa R$500 mil? O que nessa- seria nessa ideal. proporção. Nessa Seria proporção. ideal. Para você ter ideia, só complementando, por exemplo, a gente trouxe os Parintins do Amazonas. Nós trouxemos uma equipe de 5 Parintins para construir nossos carros alegóricos. Nós não temos artesão aqui. Não tem mão de obra especializada. Como a gente ficou 12 anos sem ter carnaval em BH, Isso. nós temos um gap. Tanto para encontrar pessoas que conhecem samba e sabem samba, porque os adolescentes da época, eu sou dessa época, Não. eles foram ceifados dessa cultura. E Inclusive o que as é um rádios crime, não tocavam o que samba, foi um né? crime, Não aparecia na televisão. o que foi um Sim. crime, né? Então, muitas pessoas... Outro dia a gente foi fazer uma ação social numa escola pública, e aí eu perguntei, e aqui, quem gosta de samba? Ninguém levantou a mão. Nem sabe, mas funk sabe. Eles não sabem Não o que é fazem. samba, isso é Isso. um crime. E isso É um patrimônio nosso. é um A gente precisa tomar patrimônio cuidado da com isso. humanidade. O Brasil lá fora, qualquer lugar que você fala, eu sou brasileira, samba. Você vai na Marquês de Sapucaí, você só vê gringo. Só gringo. Nós temos o Carnaval do Rio, que tem mais de 90 anos, isso não é à toa, não é porque é algo gigantesco. Né? E eu convivi muito com o Joãozinho 30. O Carnaval do Rio Né? já foi Eu aprendi comparado muita a coisa com Broadway ele. nos Estados Unidos e fala que é infinitamente mais espetaculoso do que a Broadway. Imagina o que é isso. Olha o que é o tesouro que nós Mas temos é na mais mão. do que a Broadway, sim. Olha o tesouro que a Bom, em gente termos tem de na mão. grandiosidade, né? Sim, Não, tem é um jeito. tesouro. O carnaval não cabe dentro de um teatro. É um tesouro inestimável que nós temos na mão. Sim. E o Carlos Damasceno, né, que é o nosso presidente de honra, outro dia ele falou uma coisa comigo, que ele falou assim, gente, nós tínhamos que ter uma secretaria do carnaval. E aí eu vou mais além, porque eu sou muito audaciosa, né? Eu falo, a gente tinha que ter um ministério do carnaval. Porque isso fomenta a economia. Nós contratamos costureiras, a gente contrata artesãos, serralheiro, carpinteiro, pintura artística,
em menor proporção nós a mesma Claro, coisa. Mas mesma assim, coisa, é né? gigantesco. Seguranças, Isso né? movimenta a Menta. economia de uma forma violenta. O secretário de O próprio Cultura do prefeito Estado, falou, ele, né, pela Exato. primeira vez a gente está É. tendo uma movimentação pelo Nós carnaval. fizemos a abertura da chave da cidade para a abertura do carnaval com o prefeito. Ele falou, gente, vamos movimentar, porque está Sim. trazendo muito dinheiro para a Traz cidade. muito dinheiro, Bom. né? Muito bom. Gente, nós estamos chegando ao final. Então é o seguinte, agora, né, a gente tem que convidar e dar o endereço certinho, o horário. Vamos lá, as escolas de samba, que dia que sai? Ó, as escolas de samba é na terça-feira, dia Sim. 21 de fevereiro. A Canto da Alvorada vai desfilar, o horário agendado é às 23 horas. Então fica aí o convite, a gente é a 5ª escola a desfilar. A partir de 7 da noite já começa, Exatamente, né? a gente já tem as escolas. E está todo mundo convidado. Tem a arquibancada que é montada na Afonso Pena, para quem Sim. não sabe, em Muito frente ao bacana. Palácio das Artes Sim. ali, a gente toda uma estrutura, Uhum. é muito organizado, Segurança, com tem segurança, banheiro, pulseirinha tudo. para É entrar. isso mesmo. É de graça ainda, então aproveitem, Boa. né? É de graça ainda. Gostei do ainda. Gostei Ainda. muito. No Rio de Janeiro, por exemplo, você assistir um desfilar não é menos de R$500. Muito bom. Na Boa arquibancada, sorte. Na fora, arquibancada. fora o camarote, que é R$4.000. Vocês estão no Instagram? A gente consegue Temos o acompanhar? Instagram, Gres Canto da Alvorada, tem o símbolo do galo lá, Muito é a bom. gente. Parabéns, viu, Patrícia? Boa Obrigada. sorte. Sei que você está correndo, né, de um lado para o outro. Tô sim. Noemi, vamos lá. Vocês saem hoje, que é segunda-feira, né? A gente sai na segunda-feira, Uhum. dia 20, a partir das 19 horas, e nós provavelmente às 21. Somos o 4º bloco a desfilar. São quantos? São 11. 11. Perfeito. Me fala uma coisa, vocês estão nas redes sociais também? A gente encontra? Estamos. Bacharéis de Samba. Bacharéis do Samba. Simples assim. Simples assim. Boa sorte, viu? Muito Parabéns. obrigada. Esperamos todo mundo lá, viu, gente? Muito bom, viu? Prestigiar a nossa arte. Tamo junto. Valeu demais. Muito obrigada Gente, pelo convite. Tivemos aqui o prazer de receber duas damas, né, do samba, do Carnaval de Belo Horizonte. Muito bacana, a Patrícia Dutra, que é diretora jurídica da Canto da Alvorada, e a Noemi Gelap, que é diretora social do Bloco Caricato Bacharéis do Samba, para a gente poder entender um pouco mais, né, que o Carnaval de Belo Horizonte tem sim os blocos de rua, que fazem uma movimentação fantástica, mas sempre tivemos, como disse a Patrícia, o Carnaval de Passarela. E além do Carnaval de Passarela, que tem em outros lugares do Brasil, especificamente em Belo Horizonte, os blocos caricatos, com a história que foi contada pela Noemi aqui pra gente, tá bom? Então, divirta-se, aproveite o Carnaval. E como disse a Patrícia, vá a Afonso Pena, porque ainda é de graça. Beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço, bom Carnaval e eu sobrei.